Senhores, bom dia. Bom dia. O meu nome é Ana Cláudia. E o meu e-mail é missdias@mail.com. E o nosso assunto é arquivologia. Olha, eu vou dizer para vocês que não há nada difícil em arquivologia, tá? É tudo muito fácil. Oi! É tudo tranquilo, tudo bom? Mas é muita coisa. Então hoje o nosso dia vai ser intenso, né? De muitas emoções. Tá legal? Eu costumo dar para vocês uma referência bibliográfica e a referência que eu gosto de dar é essa aqui, ó. Paz, Marilena Leite, e o livro é Arquivo, Teoria e Prática. E é um livro da Fundação Getúlio Vargas. E por que eu costumo dar como referência esse livro? Porque a Marilena, ela é uma referência na arquivística brasileira e também para o concurso. Vocês podem perceber, nas referências bibliográficas, quando tem, é sempre a Marilena. Então é legal de você ter acesso a esse livro. Uma outra coisa bacana sobre esse livro é que ele está disponível na internet para baixar. Ó, nem tem que comprar. Ó, coisa boa, né? Então é tranquilo isso para vocês. Outra coisa também é que o curso tem uma apostila minha no site, né? Alguns aqui já tem, eu acho, né? Quem já tem esse material? Ninguém? Ih, é. Tá, então eu vou pedir para disponibilizarem para vocês, tá? Que aí fica tranquilo, fica redondinho. Tranquilo? Porque eu projeto muita coisa, né, para vocês ali no quadro. Então, vocês não terem que ficar copiando atrás de mim, correndo, eu costumo dar o material para vocês. Tá legal? Bom, nós vamos fazer algumas questões, exercícios de provas anteriores, de MPU e de concursos de bancas afins. O que acontece, senhores? Nós não temos a banca definida ainda. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com a CESP, que é a banca mais tradicional do concurso do MPU, e a FCC, e coisas parecidas com a FCC. Por quê? Porque a gente acredita mais ou menos nessas duas bancas para fazer o concurso, né? Eu gosto mais da CESP, né? Vocês também, é claro, né? Porque a CESP é uma banca mais bacana, assim. Mais organizada e tudo mais. A gente reza para não ser a OCP, né? A gente está rezando, né? Então a gente reza para isso. Tranquilo, senhores? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá bem, né? Para vocês. Para mim tá ótimo. Então eu falei que a matéria é arquivologia e a primeira transparência que eu coloco ali para vocês, ó, gestão de documentos. E por que eu falei gestão de documentos? Porque a gestão de documentos é um termo muito importante da arquivística brasileira. Essa gestão de documentos, ela vai reunir todos os conceitos relacionados à administração do arquivo. Então, é uma questão praticamente fava contada para nós, tá? Essa gestão de documentos. Então, escreve aí no caderno já. Ó, gestão de documentos é o termo que envolve todos os procedimentos da administração do arquivo. Eu vou repetir. Gestão de documentos é o termo que envolve todos os procedimentos da administração do arquivo. Fases da gestão de documentos: produção, utilização e destinação. Está escrito aqui no quadro. Produção,
utilização e destinação. É bem importante para você saber o nome das fases da gestão de documentos, porque é uma questão de estilo fava contada no concurso da CESP, tá? Na banca CESP. Essa gestão de documentos, senhores, é um conceito, um procedimento que foi definido pela Lei dos Arquivos, que é a Lei 8.159. A leitura da Lei 8.159 é o primeiro ponto, é o seu ponto de partida para estudar arquivologia. Então, você vai, vou começar por onde? É muita coisa. Começa por onde? Lê essa lei. Porque essa lei tem o conceito do arquivo, o conceito da gestão de documentos, tem a teoria das 3 idades, a tabela de temporalidade. Então, é muito fácil estudar arquivologia, porque tudo parte dessa lei aqui. Olha que coisa legal, né? Aí fica mais tranquilo para todo mundo, beleza? Essa Lei 8.159, ela é regulamentada pelo Decreto 4.073. Vocês sabem que a lei tem, o decreto regulamenta a lei dando detalhamento, né, sobre essa lei, né, estabelecendo os prazos, essa coisa toda. Então, é importante que você leia a lei e o decreto, tá? A lei define a estrutura da arquivística brasileira. Então, qual é o órgão mais importante que determina a política nacional de arquivos? Qual é o órgão? Ele se chama, isso, coisa linda, ele se chama CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos. O CONARC, ele vai estabelecer as regras para o funcionamento tanto da arquivística pública quanto da arquivística privada. Então você vai ver que toda hora eu vou falar assim para vocês, resolução 10 do CONARC, resolução 7 do CONARC, resolução 14 do CONARC. Por quê? Porque ele define essas regras, tá? O CONARC, ele está vinculado ao AN. Quem é o AN? O AN é o Arquivo Nacional. E que tipo de vinculação tem entre o CONARC e o AN? É assim, ó. O presidente do Arquivo Nacional é o presidente do CONARC. Eles funcionam na mesma estrutura administrativa, ali no Rio, do lado do Campo de Santana. Então, o Arquivo Nacional, ele tem a obrigação de dar o apoio administrativo ao CONARC. Onde é que está escrito isso? Na lei. Na lei. Definido na Lei 8.159. Uma coisa fácil. Tá? Então, se a prova perguntar, e a prova pergunta, o CONARC estabelece as diretrizes para a Política Nacional de Arquivos. Certo. É assim que funciona. E aí no material, senhores, eu coloquei, ó, só para vocês terem uma ideia, as competências desse CONARC. Olha lá, vamos olhar os verbos, senhores. Ah, professora, tem que decorar isso? Não, senhores, a prova não é de decoreba. A arquivologia não é decoreba, é entendimento, é sentimento. Tá? Você tem que saber assim, ó, calma, é sentimento positivo. Ela me olhou com uma carinha assim, meu Deus, eu vou ter que ter sentimento por esse negócio. Calma, tá, filha? Vai dar tudo certo. Vai com a tia aqui. Ó, estabelecer, olha os verbos. Estabelecer, promover, propor, zelar, estimular. Observa, não tem nada que seja aqui operacional. O que ele está fazendo? Estabelecendo as regras para o funcionamento. É só isso que você tem que saber, tá? Agora, se tem uma pessoa que estabelece as regras para funcionar, tem alguém que cumpre essas regras, que faz cumprir, não tem? Onde tem cacique tem que ter o quê? Índio. Quem é o índio da parada? É o SINAR. É o Sistema Nacional de Arquivos, que vai ter como função o quê? Implementar a Política Nacional de Arquivos. Então, o SINAR, ele funciona assim, sob a orientação do nosso CONARC. Entendeu?
Tá certo, senhores? Estão entendendo? Tá tudo azul? Tá tudo bem com você? Tá, né? Beleza. Tranquilo. Mas de onde é que surgiu esse negócio de arquivo, gente? Qual a origem desse arquivo? Para que eu tenho que estudar isso? Né? O arquivo surgiu da necessidade de se estruturar os documentos, de se organizar a informação. Tá? Na verdade, esse arquivo surgiu com a linguagem escrita. Daí que surgiram os arquivos. Beleza? Tranquilo, pô. Até aí tá tudo bem, professora. Mas quero saber isso. Agora eu quero que vocês falem um pouco. Quando a gente ouve a palavra arquivo, a gente lembra de quê? Documento. O quê? Essa menina... Vou tomar como pessoal, papel mofado. Olha isso, gente. Pode não. Papel, né? Mas não é só papel, hein, meu amor? Não é só papel. Pode ser em CD, pode ser em slide, pode estar no computador. O que mais? Você lembra? Microfilmagem. Microfilmar, coisa linda, olha lá. Microfilmagem. O que mais? Hã? Pô, gente, só isso? É papel, arquivo? Olha lá. Eu tenho várias possibilidades de conceito de arquivo. Eu posso dizer para você assim, ó, arquivo é um móvel. Não posso? Posso. Um móvel destinado à guarda de documentos. Arquivo é um prédio, ó, aquele prédio ali é o Arquivo Nacional. O que eu quero que vocês observem isso? Porque a CESP, numa prova de certo e errado, ela pode simplesmente dizer assim, arquivo é um móvel destinado à guarda de documentos. Está certo ou errado? Certo. Entendeu? Mas ela também pode colocar uma definição melhorzinha, como essa aqui, ó. Ó. Unidade administrativa, cuja função é a de reunir, ordenar, guardar e dispor para o uso conjunto de documentos segundo os princípios e técnicas arquivísticas. Então vamos observar. Senhores meus queridos, o arquivo, ele reúne, ele ordena e ele guarda os documentos. Mas ele guarda esse documento com o objetivo de disponibilizar esse documento, essa informação, para a figura mais importante do arquivo, que é o usuário. O usuário, senhores, é aquela pessoa que vai recuperar o documento. O que é recuperar um documento? É pegar esse documento e entregar para a pessoa que solicitou, que é o usuário. Isso é que é recuperar. Recuperar, senhores meus queridos, não é consertar. Recuperar é disponibilizar, é divulgar essa informação. Essa é a função primordial do arquivo. Se a prova de vocês perguntar qual é a função primordial de um arquivo, tem que estar envolvendo essa figura do usuário. Não pode ser diferente. Tem que envolver esse cara, porque a nossa finalidade maior é atender a necessidade dessa pessoa. E, senhores, quando a gente organiza um arquivo, tem que ser organizado segundo os princípios e técnicas arquivísticas. Tem que ter técnica, tem que ter lógica de acumulação. Ó, um bando de documentos colocados ali num canto, sem princípio, sem técnica, sem lógica de acumulação, isso é arquivo? Não, isso é bagunça. Tá? Arquivo não é bagunça, não é assim. Tem que ter método, tudo direitinho. Os senhores estão entendendo? Ai, que bom. Inclusive, cada documento tem suas partes também. É, exatamente, de acordo com o método de classificação e tal, tudo certinho, né? Porque se for bagunça, aí não dá certo. Tem algumas empresas também que guardam alguns arquivos. Eu trabalhava numa que você deveria guardar os arquivos durante 5 anos. Isso, tem prazo, ó, coisa linda. Ó, coisa linda. Isso, ó. Tá vendo? Tudo isso a gente vai falar aqui. Aí você deveria guardar, dentro de 5 anos você deveria enviar para uma central, que no caso seria uma unidade administrativa que ficava todos os documentos lá na base
em São Paulo. Ah, entendi. Ó, tem guarda externa, descentralizada, e tudo isso a gente vai falar. Ó que beleza, gente experiente, assim que a gente gosta, né? Muito bem. Vocês entenderam o conceito? Pois é. Já que entenderam o conceito, eu vou colocar duas definições mais, assim, completas do nosso arquivo. A primeira definição aqui de cima é a que está no livro da Marilena, que é esse livro que eu indiquei. A segunda definição é a definição que está na lei. Lei 8.159. Deixa eu sair da frente, né? Professora Espelho sem aço, com a mão na frente. Gente, essa professora não tem jeito. Vamos observar as definições, tá? Diz assim, a primeira. Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizada pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou seus sucessores para fins de prova ou informação. Olha que definição bonita, né? Não parece até um poema, assim? Né? Bacana. E olha, e o que diz o artigo 2º da Lei 8.159? Diz assim, consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Senhores, as definições são muito próximas, né? Você vê que a Marilena diz documentos produzidos ou recebidos. E a lei diz produzidos e recebidos. Vamos prestar atenção aqui que isso é muito importante. Para ser documento de arquivo, acontece da seguinte maneira. Eu estou trabalhando e como resultado do meu trabalho, eu produzo um documento. Esse documento, então, é um documento de arquivo. Senhores, arquivo não compra documentos, arquivo não permuta. Quem compra ou permuta é a biblioteca. Por quê? Porque a biblioteca tem um caráter cultural, enquanto o arquivo ele é funcional. Preste atenção, todo o documento arquivístico ele é produzido essencialmente para atender a uma função administrativa. Depois, ele pode assumir o valor secundário e aí vai servir para cultura, para histórico, etc. Tá? Mas primeiro é para a função administrativa. Porque o arquivo, ele é funcional. Estão entendendo isso? É mesmo se eu disser assim para vocês, vamos dar um exemplo clássico. O documento da proclamação da República foi produzido para quê? Proclamar a República, só para isso. Depois, ele assumiu o valor secundário. Que aí foi constituir, foi comprovar a história, etc, etc, etc. Mas primeiro não é isso. E o documento, presta atenção, pode ou não assumir um valor secundário. Valor permanente no caso. Valor permanente. Aí não pode eliminar. É, coisa linda, né? Então, estão entendendo, senhores? Então vamos falar aqui um pouco das características desse nosso arquivo, ó. Primeiro, preste atenção, ó, vou botar aqui, arquivo é funcional, então o documento é produzido, é recebido ou acumulado para atender a uma função administrativa. Acabou, para isso que serve. E a biblioteca, professora? E o museu? Pô, porque também tem... São 3 órgãos de documentação. Arquivo, museu e biblioteca. Tá? Então, e o museu? O museu também é cultural igual a biblioteca. Só que ele trabalha com o quê? Com obras, com objetos.
O museu tem aquele negócio de tridimensionalidade, bidimensionalidade, que até a prova do STM colocou, né, esse ano. Tá voltando à moda esses termos na CESP, né? Então, o museu é que tem esse negócio de tridimensionalidade. Arquivo e biblioteca não. Biblioteca é cultural. Portanto, existe a compra, a permuta. É assim que funciona. Tranquilo, senhores? Beleza. Mas não acabou. Aí vamos lá. Caracterizada pela natureza orgânica de sua acumulação. O que é isso? Arquivo não é funcional? Então preste atenção nisso, ó. O arquivo da... Como é o seu nome? Hã? Vicky não é igual ao arquivo da Angélica. Ah, você te conhece, é. Vicky e Angélica. Não é igual. O arquivo da Vicky tem uma característica, porque ele é funcional. E o da Angélica tem outra. Então, quando eu vou estruturar um arquivo, quando eu vou organizar, por exemplo, vou organizar o arquivo da Angélica, eu preciso conhecer profundamente a empresa da Angélica, saber quais são os documentos que ela produz. E a maneira de organizar esse arquivo vai partir da relação que dos documentos que ela produz. Por quê? Porque a partir dos documentos que ela produz, eu vou saber as funções e as atividades que ela executa. Tá? Por exemplo, assim, ó. Vamos admitir que a Angélica tem uma nota fiscal de compra de um forno, um fogão, aquele negócio, fogão industrial, isso, valeu. Industrial. Beleza. E significa o quê? Que ela tem atividades que estão relacionadas ao fogão industrial. Pô, ninguém vai cobrar o fogão industrial à toa, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A sua produção de documentos está diretamente relacionada ao que você faz, as atividades, as funções que você executa. E é isso que o arquivo precisa saber, porque ele vai fazer a organização de acordo com isso. E esse negócio de relacionar um documento com o outro dá nome a um princípio que é exclusivo do arquivo, que se chama organicidade. O que é a organicidade? É a relação orgânica de um documento com o outro, que vai me permitir saber exatamente o que a Angélica e o que a Vicky faz, as funções, as atividades que elas executam. Tá? E a gente daqui a pouco vai falar mais sobre princípios, mas esse aqui é um princípio fundamental do arquivo, ele é exclusivo do arquivo. Por que ele é exclusivo do arquivo? Porque só o arquivo começa funcional. Por isso que o arquivo é lindo desse jeito. Não estão achando? Ok. Muito bem. Eu tento, né, gente? Vocês ficam com essas caras aí. E a biblioteca, senhores? Se é exclusivo do arquivo, a biblioteca não tem isso. O que a biblioteca tem? Ela tem uma classificação pré-determinada. O que é esse negócio de classificação pré-determinada? Alguém tem um livro aí? Ih, concurseiros, não tem livro não, né? Ok. Vocês já observam... Não tem não, né? Tem? Ah, até que enfim, né? Falou aquele negócio pra mim, como é que você falou? Mofado. Hã? Mofado, que absurdo, hein? Não é da sua área, mas é da sua Hã? área. Mas esse aqui, ó. Cadê? Ó, todo livro, bota aqui, tem uma ficha catalográfica. Olha aqui, ó. CDU, Classificação Decimal Universal. Podia ser CDD. Podia ser ISBN, que é a classificação estabelecida pela Biblioteca Nacional. E o que significa isso?
que eu não preciso relacionar um livro com outro livro para que ele seja classificado. Todo livro de arquivologia, a classe é 651. Muito obrigada. Todo livro de história, a classe é 900. Então, eu não tenho que relacionar uma coisa com a outra. Por quê? Porque a biblioteca não é funcional, gente. É simples assim. E uma última característica muito importante é a quantidade de documentos produzidos. O documento do arquivo, ele é único. Ou produzido em número limitado de cópias. Enquanto na biblioteca eu tenho vários exemplares. Eu tenho as coleções. Então, se a prova de vocês falar assim, ó, o arquivo coleciona documentos, tá errado. O arquivo ele não coleciona. O documento arquivístico é produzido, recebido e acumulado no exercício de uma atividade. Cuidado que é uma palavrinha que a CESP adora colocar, tá? Então você já desconfia. Beleza? Senhores, estão entendendo, senhores? Beleza. Bom, aí vamos continuar. E conservado. Conservado por quê? Adianta eu manter os documentos no arquivo e não atentar que ele não pode pegar sol, ele não pode pegar chuva. Eu tenho que ter uma temperatura constante no arquivo, porque eu tenho documentos que eu tenho que guardar de guarda definitiva. Então, eu preciso ter um equilíbrio do ambiente, umidade relativa do ar. Não posso pegar o documento sem luva. Tudo isso, por isso que não mofa, viu, minha filha? Estou de olho em você. Você já sabe, né? Que eu vou pegar no teu pé, ok. Então, por isso que tem que ter esse tratamento diferenciado. Porque, para quê? Para que o documento dure o prazo da necessidade. Que às vezes é 5 anos, às vezes é 10 anos, às vezes é 50 anos, às vezes é para sempre. Então, eu tenho que cuidar desse documento. Conservado por essas pessoas ou seus sucessores para fins de prova ou informação. Senhores, o documento de arquivo, ele tem valor. Quais são os valores possíveis no documento de arquivo? Ele nasce com o valor administrativo, que é um valor que a gente chama de valor primário. E depois ele pode assumir o valor histórico, que a gente chama de valor secundário. São essas duas naturezas de valor que o documento tem. Então, eu mantenho esse documento por causa desse valor que ele tem. Tá certo? Tudo bem? E na definição de baixo está escrito assim: qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. O que quer dizer isso, senhores? Quer dizer o seguinte, que eu não tenho no arquivo documento só em papel. Eu tenho documentos em CD, eu tenho slides, eu tenho fotografias, eu tenho microfichas, tá? Eu tenho documentos no computador, tá? Então, são vários suportes possíveis. Então você não pode pensar que o arquivo é só papel. O que você pode entender sobre o papel? Que ele vai representar 70% dos documentos da administração pública. Só isso você pode entender, tá? Porque é um suporte que é tradicional do documento. Mas mais do que isso, não.